Vamos orar então, queridos? Agradecer a Deus por esse tempo que Ele tem nos dado aqui. Pai, nós te louvamos, agradecemos por esse dia, agradecemos por mais essa oportunidade que temos de juntos aprendermos sobre situações que ocorrem na nossa vida, conflitos que enfrentamos, situações que podemos compartilhar uns com os outros e crescermos juntos uns com os outros. Então, nos abençoe nesse tempo que teremos aqui, seja um tempo precioso, tempo de aprendizado, um tempo de crescimento. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre solidão, conflito e solidão. Vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Ok? Todos vendo? Sim. Então, a gente vai falar como enfrentar a solidão, né? Primeiro, acho que o ponto principal aí, a gente precisa entender o que é solidão, né? E a gente foi buscar no dicionário aí o substantivo feminino, né? Solidão é substantivo feminino, estado de quem está só, retirado do mundo, ou de quem se sente desta forma, mesmo estando rodeado por outras pessoas. Isolamento, os encantos e a tristeza da solidão. Eu já me senti em momentos assim. Você já se sentiu sozinho, isolado, retirado, triste? E por estar em momentos assim, você preferiu se isolar? Ou só eu que estive em momentos assim? Levanta a mão aí se você já teve um momento assim, de solidão. Isso, dá um tchauzinho aí. Você já teve um momento de solidão. Então, sozinho, vai. Agora, ô Luiz, a mulher falou que você não tá sozinho, não. Você tá com isso, você viu aí, né? Mas é interessante, eu vou pegar o gancho dela, é interessante que mesmo a gente acompanhado, nos sentimos só, né? A solidão é isso, que mesmo a gente rodeado de pessoas, nos sentimos só. Isso quantas vezes já estive rodeado de pessoas em lugares que eu não estava bem, estava sozinho, solitário, e o lugar cheio e eu solitário. Olha uma pesquisa que fizemos aí com relação à solidão. O brasileiro é o povo que mais sente solidão no momento que nós estamos vivendo agora, que é a pandemia. Isso é um ranking que foi realizado pela BBC. Os brasileiros são o povo que mais sente solitário. De acordo com o resultado de uma pesquisa que ouviu 23 mil pessoas de 28 países. Segundo esse levantamento, realizado aí no final do ano, né, e começo do ano, 50% das 1.000 pessoas entrevistadas no Brasil disseram sentir solidão. Muitas vezes, frequentemente ou sempre. Olha isso, é muita gente sozinha. É muita gente se sentindo só, né? Muita gente se sentindo isolada, triste. Aí a sequência vai dizer que os turcos lá são 46%, o indiano 43% e os sauditas 43%. Por que será que esse ranking é tão forte no momento que nós estamos vivendo a pandemia nos brasileiros? Acho que o brasileiro é um povo muito, como é que posso dizer uma palavra? Muito caliente, muito, sei lá, acolhedor, muito próximo, não consegue ficar sozinho, né? E a pandemia trouxe isso, né? A pandemia, ela fez com que a gente se isolasse, né? A pandemia fez com que a gente... Obrigada, né? Recluso, exatamente. Nos deixou recluso. E eu falo por mim, né? Para mim, a dificuldade tremenda é não ver pessoas
não ir à igreja, não cumprimentar pessoas, não abraçar as pessoas, é muito difícil. Porque eu sou uma pessoa que gosta de estar rodeado de pessoas, estar próximo de pessoas, né? Mas existem alguns tipos de solidão, né? E um dos exemplos que a gente pode trazer aí é uma conversa de duas pessoas sobre solidão. Uma pessoa fala, eu não gosto de ficar sozinho. E aí a outra diz, eu acho que ficar sozinho, em alguns momentos, é a melhor coisa que pode acontecer. Então, a gente tem dois tipos de solidão, né? Dois tipos de reclusão aí. Temos a solidão, né? Que eu não gosto de ficar sozinho, aquela pessoa que se sente que ela precisa de gente ali, ela sente a necessidade, é o brasileiro na pandemia, né? Na solidão, e a pessoa que escolhe o isolamento espontâneo, que o isolamento espontâneo, que eu acho que ficar sozinho em alguns momentos é a melhor coisa que pode acontecer, que é a questão, a pessoa ela se isola para fazer algo, para alguma atividade, para um momento só entre ela, mas isso não quer dizer que ela está em solidão. Pode falar. E pensando nessas duas classificações, vamos pensar assim, aí a gente consegue entender o porquê que é um conflito. Porque muitas vezes não é tão claro esse conceito de estar sozinho, voluntariamente, com um objetivo, e se sentir sozinho, abandonado, que é um sentimento ruim, negativo. Então, torna-se um conflito na cabeça das pessoas, exatamente porque as pessoas às vezes confundem isolamento com solidão, isolamento espontâneo com solidão. Então, a gente vai abordar um pouquinho isso para esclarecer exatamente, porque a pandemia fez com que isso viesse à tona de uma forma mais evidente. Mas é um sentimento que existe, nós vamos ver aqui ao longo dessa aula de hoje, personagens bíblicos sofrendo com isso há tantos mil anos atrás. Então, hoje, esse isolamento ele só está mais em evidência por conta da pandemia, mas ele já é manifesto no nosso cotidiano diariamente, por escolha ou não, né? Isso é o que a gente vai discorrendo aqui. Muito bem. Peraí, gente, dá uma travadinha. Então, a gente tem aí o momento em que Jesus ele escolheu ter um isolamento espontâneo. Essa passagem aí de Mateus 14, 23, é o texto... Isso. Essa passagem de Mateus 14, 23 é o texto que Jesus, os discípulos acham que é um fantasma, né? Antes, ele andando pelas águas ali, os discípulos veem, oh, fantasma. Mas antes dele andar pelas águas, ele falou, ele se despediu da multidão, foi para o monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus, ele tinha esses momentos de isolamento espontâneo, ele queria ficar só para orar. Teve um outro momento também no Getsemane, né? Antes, quando Jesus foi lá, em Mateus ainda, né? Capítulo 26, verso 75. Edson. Oi? Eu acho que o microfone do Thiago está aberto, está atrapalhando um pouquinho, hein? Não sei se... É o do Thiago? É. Tá. Já mutei, pode continuar. Desculpa aí, gente. Perdão. Beleza? Vamos lá. Então, voltando aqui. Mais um. Aqui, isso. Então, o outro texto que eu destaco, que não está aqui, que é quando Jesus ele
ele vai para o monte Getsemane, antes ali dos guardas vierem, pegarem ele e levarem preso para toda aquela tortura que ele sofreu, ele foi orar, né? O momento que os discípulos ali dormiram e Jesus estava orando. Então, esse isolamento espontâneo acontece da gente ter para esse tempo na oração, um tempo que você se isola para fazer um trabalho, né? É espontâneo, para realizar uma atividade e Para descansar. para descansar. É o chamado isolamento espontâneo. E na Bíblia a gente tem outras pessoas que tiveram esse tempo espontâneo. Você consegue lembrar de algum outro personagem bíblico que teve isolamento espontâneo? Tenta puxar aí na memória. Acho que Elias, né? Elias, Luiz. Para me ouvir? Elias foi solidão. Elias foi solidão como Jesus. Porque Elias, ele saiu, fugiu, né? Fugiu depois que ele matou os profetas lá, o de Baal, e ele ia ser perseguido, passou a ser perseguido, e ele ficou com medo e se isolou numa caverna e ficou ali com medo. Então, esse momento de Elias foi um momento de solidão. Um exemplo de isolamento espontâneo que a gente pode destacar é Daniel. Daniel, ele se isolava, ele buscava o cantinho dele e orava 3 vezes ao dia ali, né? Ele, toda vez perseguido, ele se escondia e ia lá e orava 3 vezes ao dia, porque era algo que ele separava para ele. Ele tinha que ter aquele tempo. Isso é isolamento espontâneo. Jesus aí, Mateus 27, 46. Alguém pode ler, por favor? 27, 46. Pode ler aí, Luiz. Só um minutinho. 27. (46). Isso. E às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Elias, Eli, lama sabachthani. Essa é essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Obrigado, Luiz. O próprio Jesus se sentiu ali, o próprio Jesus, sabendo de tudo que ele ia passar, ele já sabia de tudo que ele ia passar. Ele se sentiu no momento solitário ali, de abandono, sentiu-se abandonado. Meu Deus, por que me abandonaste? E ele poderia, se ele quisesse, ele poderia largar tudo aquilo e ele mesmo sair daquela cruz, se livrar de tudo isso. Muitas vezes nos sentimos assim, né? A solidão, ela acontece em alguns momentos das nossas vidas, um momento que, de repente, um amigo te abandonou, né? Você fica triste, decepcionado e você se isola, né? Você sofreu algo no seu trabalho, na sua empresa, perdeu seu emprego, aí você, puxa, se isola, bate aquela tristeza e você vai e se isola. Poxa, algo deu errado em uma atividade, porventura, que eu vinha fazer. Puta, eu fico chateado, fico triste e eu me isolo. Tudo isso são situações que acontecem na nossa vida de isolamento, de solidão, e a situação inversa, né, que é a solidão, que é o que nós falamos anteriormente, que é o isolamento espontâneo, que não necessariamente é uma solidão, mas é algo que eu preferi fazer e estar, né? O isolamento que eu preferi estar.
E aí uma pergunta. Edson, Oi, pode falar. Por favor. então a gente pode concluir que o isolamento espontâneo seria algo que a gente separa um tempo para o nosso próprio crescimento, né? Seria um tempo que vai me gerar algo produtivo lá na frente. Então, por isso eu me reservo, né, um tempo ali para, ok. E a solidão foi algo que talvez eu até também procure, né? Mas é consequência de uma situação ruim, uma rejeição, uma situação que me causou muita dor. Então eu procuro me isolar e aquilo talvez não vai ser tão benéfico, né? Provavelmente não será, né? Conforme, em comparação com a primeira situação, é isso? Sim, perfeito. Isso aí, perfeito, gente. Ok. É a questão de nos retirarmos, né? O espontâneo é nos retirarmos para algo que eu estou buscando, algo que vai fazer bem, algo que vai ser produtivo. E a solidão é essa questão, né? Poxa, não estou bem, então eu me isolo, né? E aí eu pergunto para vocês, que tipo de solidão você tem enfrentado? Ou você já enfrentou, né? Se você tem algum exemplo, compartilhe conosco alguma solidão que você já enfrentou ou você tem enfrentado. Fica à vontade. Mas essa solidão que o pastor acabou de relatar, seria uma solidão forçada? Isso seria uma solidão forçada, né? Uma Isolamento decepção. espontâneo, né? Ou a solidão. Mas a maneira que o pastor relatou seria uma solidão forçada, sim, uma decepção no trabalho, uma decepção amorosa. Sim. Luiz, eu acho que a palavra mais adequada não seria forçada, mas uma solidão motivada. Motivada por alguma coisa que me afetou. Uma briga com alguém, uma situação ruim, como o pastor citou, uma situação ruim que me fez ir para esse sentimento de solidão. Então, quando é forçado, parece que é imposto, mas nem sempre é imposto para a gente. Às vezes a gente se retira por uma motivação. Eu estou sozinha porque aconteceu uma coisa ruim comigo e eu acabei ficando solitária ou abandonada. As pessoas me deixaram. Então, nem sempre é porque é forçado, mas foi motivada por uma coisa que eu não gostaria que acontecesse, mas infelizmente aconteceu. Entendeu? Ficou mais claro assim? Sim. Qualquer dúvida, pergunta mesmo. Eu acho que... Tiago. Você quer falar, Edson? Não, pode falar, querido. Eu acho que eu já criei algumas situações e outras situações eu fui colocado, mas o que veio na minha mente agora, para exemplificar aqui talvez um pouquinho do que a gente está falando, em alguns momentos da minha vida eu não queria ser cobrado por ninguém, por exemplo, né? Então eu queria... E aí eu forçava uma certa solidão, porque eu não queria ninguém no meu pé. Eu queria fazer bobagem sozinho. E aí eu não queria os irmãos da igreja, não queria o pastor na minha casa. Então você se isola para você não ser confrontado, né? Então é um tipo de solidão que a gente... um tipo de barreira que a gente coloca. E aí, consequentemente, a gente vai ficando sozinho, né? Porque a gente não permite que as pessoas cheguem perto da gente. Se fechar, né? Uma defesa, né? Exatamente. E outra coisa que eu já vivenciei foi o próprio retiro do CR, né? Então, que é um momento que, e acho que também exemplifica, você escolheu estar ali, você escolhe estar sozinho durante 2 dias, o Carlão está aí, pode também falar, mas você não está sozinho, né? Então é aquela história, aquela doideira de você está sozinho, mas você não está sozinho, porque você está entendendo
ali e se conectando a Deus. E aí tem um pouco do que o Edson falou, de que tem vários momentos na vida que a gente tem um monte de pessoas ao nosso redor e ao mesmo tempo a gente se sente sozinho. Então, acho que para em poucas palavras falar um pouquinho o que o Edson falou, que o Rogério falou, de que eu estou colaborando agora, não é a quantidade de pessoas que estão ao nosso redor que vai dizer se a gente está sozinho ou se a gente está acompanhado. Sim, talvez o nosso coração, a nossa abertura para as pessoas, ou, né, a nossa dedicação na vida do outro. Então, acho que é isso que vai definir se a gente está sozinho ou não. Né? Acho que isso que veio na minha mente aí. Perfeito, perfeita abordagem. Pecado, ele nos faz nos sentir solitários, né? O pecado faz isso. Quando você quer pecar, quando você quer fazer algo errado, quando você faz algo errado, você se isola, né? Puxa, eu pisei na bola, pequei. Aí você se isola, como o Thiago falou, eu não quero ver o pastor, não quero ver os irmãos da igreja, então eu vou me isolar. É mais ou menos isso. Esse é um dos motivos da solidão, né? Aí o que alimenta, né? O que alimenta a solidão? A gente tem alguns exemplos aí daquilo que alimenta a solidão, né? Você pulou. Você pulou, então. Opa, peraí. O que alimenta a solidão? Causas sociais. Isso. No nosso dia a dia, são diversas situações, como a gente já vem colocando aqui, que levam a gente para esse estado de solidão, de isolamento. Então, uma das causas, a gente colocou aqui como causas sociais, são situações do nosso cotidiano que nos levam para esse isolamento. Então, as sociais nós podemos entender como televisão, internet, hoje em dia séries, né? Todo mundo começa a maratonar, tá dentro de casa, mas está isolado ali no seu quarto, na sua sala, e até acha ruim se os filhos, se os maridos, as esposas atrapalham esse seu momento com aquela distração. Então, essas causas sociais, a gente entende, a própria pandemia é uma causa social também, mas a gente aborda ela de uma forma diferente, e que nos leva para essa questão de solidão. Muitas vezes é uma solidão intencional, essas causas sociais, e que às vezes geram até uma dependência, né? As pessoas estão adoecendo por dependência da internet. Então, esse isolamento, essas causas sociais, nós temos que ter cuidado com ela, porque ela leva para um isolamento sutil. Quando a gente vê, nós estamos isolados dentro das nossas próprias casas. Às vezes estamos todos em casa, mas cada um no seu quarto, vivendo ali o seu momento conectado com alguma coisa. Acho que esse é um exemplo que todos nós, de alguma forma, podemos citar, né? A gente pode exemplificar, eu estou trabalhando em casa há 1 ano e pouco, né? Então, tem dias que eu trabalho aqui 10 horas por dia. Estou em casa, rodeado da minha família, mas isolado. O home office é uma dessas causas sociais. O home office é uma das causas sociais. O que a gente tem que tomar cuidado para que isso não me afaste da comunidade, não me afaste de viver em comunidade, né? Deus, quando criou o mundo lá, ele falou, eu não quero que o homem fique só, falhei uma ajudadora a você, né? Vai ter uma pessoa para caminhar contigo. Então, a questão de andarmos, nós não nascemos para viver sozinhos, nós não nascemos para viver isolados. Outra causa social nós podemos colocar como a urbanização, né? Hoje nós moramos num condomínio. Quantas pessoas nós conhecemos daqui? Acho que não dá para contar em uma mão. Os vizinhos que de fato nós conhecemos, sabemos o nome, a história, alguma coisa. Então, nós vamos, no meio dessa urbanização,
tentando, às vezes, nos proteger e vamos nos escondendo nos condomínios, de prédios, casas, com medo da violência, com medo de situações, e aí a gente vai se isolando, criando aí barreiras para nos proteger de situações. Então, são causas sociais que necessariamente não são ruins, né? Esse isolamento, essa proteção que a gente busca não é ruim, mas é uma causa de distanciamento. Nós morávamos em casa, né? É recente a nossa mudança para condomínio. E a gente tinha o hábito de receber muitas visitas. As pessoas passavam na rua, tocavam a campainha, vocês estão aí, e entravam. Quando a gente mudou aqui para o apartamento, isso foi uma grande mudança na nossa rotina que a gente sentiu muito, porque a gente começou a ver que as visitas, essa vida social que a gente tinha diminuiu bastante. A nossa mudança foi intencional, nós queríamos mudar e mudamos, mas nós sofremos as consequências disso. Causas no processo de desenvolvimento social. É necessário a importância de sabermos que nós precisamos nos relacionar, né? Nós precisamos viver em comunidade, né? A igreja é um exemplo disso, né? Nós temos que viver em comunidade. Aquilo que eu disse, nós não nascemos para estar só. Nós nascemos para viver em comunidade, amigos, família. Eu sou muito ligado a isso. Então, quando eu sinto falta, por exemplo, hoje foi aniversário, um exemplo claro, hoje foi aniversário da minha mãe, né? E o pessoal estava reunido lá na casa da minha irmã. Mas por conta de uma questão de saúde aqui em casa, eu não podia sair, eu não posso sair, né? Eu tenho que ficar aqui em casa. E para mim foi difícil. A turminha lá, reunida lá, né? Um churrasquinho ali dentre algumas pessoas reunidas, né? Cumprindo o protocolo, tal, mas não tantas pessoas assim. Mas eu senti uma falta tremenda, porque minha mãe mora aqui no meu prédio, fui lá para minha irmã para fazer o aniversário e eu fiquei aqui dentro de casa. Sabe como é essa questão, né? É difícil a gente viver só. Temos que viver em comunidade. E dentro desse desenvolvimento social, nós precisamos estar abertos para os relacionamentos. Então, saber viver em comunidade, saber se relacionar, saber aceitar o outro do jeito que ele é, isso é muito difícil, e também me adaptar às situações, né? As situações novas se apresentam e a gente precisa se adaptar a elas também. Então, quando nós pensamos fazendo a relação disso com a solidão, então, se eu estou num ambiente onde as pessoas não me aceitam, ou eu não aceito as pessoas, ou eu me isolo, ou eu isolo a pessoa, que é muito ruim. Né? Aquele fulaninho ali, não vou muito com a cara, estranho, esquisito, deixa ele lá no canto dele, a gente fica aqui. Isso é um perigo, porque a gente faz mal para essa pessoa, e também, se eu sou uma pessoa de difícil relacionamento, se eu sou muito cri-cri, se eu sou muito chata, as pessoas também não vão querer ficar perto de mim. Então, isso é algo que está sob o meu controle. Eu me tornar uma pessoa agradável para estar perto de outras pessoas. Isso cabe a cada um de nós, né? As causas psicológicas, fala um pouquinho, que é muito da sua área aí. Pensando nas causas psicológicas, nós temos uma questão de baixa autoestima, né? Eu não me aceito como eu sou, me acho, sei lá, feia, alta demais, magra demais, gordinha ou magrinha demais. Eu tenho uma questão de autoimagem e eu me afasto. Então, isso é uma causa de solidão. A depressão, nós falamos sobre isso, né? Quando a pessoa está adoecida, ela acaba se isolando, se afastando por uma série de questões. A ansiedade, esses adoecimentos que nós temos
emocionais nos levam também para um isolamento, porque nós queremos nos proteger ou nos esconder de algo, e muitas vezes nós acabamos nos isolando. E aí vem um sentimento de solidão muito grande e muito forte, mas aí a gente já está falando também num campo de adoecimento, que precisa de um acompanhamento específico, como nós já conversamos, mas também são causas também que nos levam à solidão. Um exemplo de causas circunstanciais é exatamente esse que nós estamos vivendo há quase 2 anos, né? Que é a questão da pandemia. São as circunstâncias que nos levaram a ficar isolados dentro de casa, a ficarmos reclusos, né? A não vivermos em comunidade por uma questão de cuidado. E muitas pessoas estão ficando adoecidas nesse sentido. Eu tenho alguns colegas de trabalho que falam, Edson, eu não estou aguentando ficar sozinho. Eu já sou sozinho, eu já não tenho pessoas ao meu redor, não tenho família. E aí, minha família é o meu trabalho, as pessoas do banco, alguns amigos, tal. E isso me foi tirado diante de um momento como esse. E a pessoa me liga, me fala, a gente tenta ajudar ali de alguma forma, de estar mais presente, de dar uma ligada durante o dia para que ela não se sinta sozinha. Mas muitas pessoas estão sentindo assim. Por conta da pandemia, as pessoas estão ficando adoecidas com essas causas circunstanciais. Ainda no campo do trabalho, tem as questões de pessoas que viajam muito, pessoas que têm profissões de risco, que precisam ficar isoladas. Então, são circunstâncias que levam a essa solidão. E as causas... Quer falar, Thiago? Não, o que eu ia falar é que também tem o inverso disso, né? De uma certa forma, acho que talvez o Rogério já deva até ter pensado nisso em algum momento, e os pastores da igreja, nós como líderes, a gente tem tentado ficar atento, que é o inverso, aquelas pessoas que infelizmente gostaram de não ir para a igreja e que se acostumaram com isso. Então, acho que vai ser o nosso próximo desafio, né? Porque eu conheço gente que já adorava ficar sozinho, agora descobriu que você tinha que investir na vida do cara, ele não tem noção do quão mal isso faz para ele, né? E aí ele ainda, talvez junto com a esposa, com os filhos, foi obrigado a viver isso, e aí está ensinando agora, e as crianças nem estão aprendendo no outro lado da moeda. Então não vão sentir falta, né, das pessoas, do amigo. Eu vejo o próprio B, a gente estimula tanto a sair, mas se eu dizer para vocês que tem dias que a gente fala, vamos sair, o sol saiu, ele não quer. Vamos ver se a gente encontra algum amiguinho, não quer sair. Então a gente tem que ficar criando situações para ele não se acomodar. Porque ele está começando a se acostumar a brincar sozinho, ele está se acostumando entende? Então, acho que é o desafio, talvez, número 2 aí, que a pandemia vai trazer para a gente, é como a gente vai trazer esse pessoal que já era difícil tirar de casa antes, exatamente, já era difícil antes, né? Ainda mais agora que ele está 2 anos, ou quase 2 anos assim, e ele ainda criou mais gosto pelo negócio, né? Então, essa é uma colaboração. É reeducar essa geração, né? Essa geração aí que veio pós-pandemia, né? Vai ser um desafio nos novos tempos, né? Pensando na igreja também é um desafio para nós, né? Como igreja de animar, né? De reeducar essas pessoas a estarem juntas, né? O Thiago deu o exemplo das crianças, mas os adultos também estão nessa, né? Não é só as crianças, não. E as causas espirituais, né? Aquela questão que o Thiago deu o exemplo do pecado, né? De eu não quero ninguém próximo de mim, eu vou fazer minhas bobagens lá, minhas besteiras sozinhos. Então eu prefiro fazer sozinho, né? E eu gosto muito do 1 João 9, que diz, né, que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o nosso Deus, ele está disposto a nos perdoar. Ele não quer que você peque, ele não quer que você erre.
Muitas vezes falhamos e esquecemos dele, né? Mas ele está ali, sempre, toda vez que a gente falhar, toda vez que a gente errar, ele sempre vai estar de braços abertos para estar próximo da gente, para não nos deixar sozinho, para não nos deixar solitário. E aí a gente tem os efeitos da solidão. A gente falou um pouquinho das causas, né? E dentre os efeitos, a gente tem algumas situações, né? A questão da baixa autoestima, que a Cíntia comentou, a pessoa ela se sente mal, aí ela, né? Poxa, ninguém me ama, ninguém me quer, o patinho feio, né? Poxa, aí, né, a história do patinho feio, que ele sempre fica lá isolado no cantinho dele, e isso vai criando algo, vai corroendo se a gente não tomar cuidado. E isso como agora a gente está falando dos efeitos, né? A gente pode causar isso no outro, quando nós não somos, por exemplo, acolhedores. A pessoa começa a achar nela um problema. Então, por isso que é o efeito. A baixo autoestima, ela vai sendo criada aos poucos. Eu vou me achando inadequada dentro de uma situação, dentro de um grupo. Então, esse é um efeito bem perigoso. A depressão em decorrência da tristeza, né? Poxa, a gente perde um ente querido muito próximo e você se isola, né? Você prefere ficar sozinho. Isso vai lhe causar uma depressão. Nós falamos aqui sobre isso, né? E muitas vezes você não consegue resolver isso sozinho. Você precisa de ajuda. Você precisa ou de um profissional ou de um médico que te indique um remédio ou até o próprio Celebrando a Restauração, que a gente tem uma ferramenta maravilhosa para situações assim. Então, é necessário nos observar, né? É necessário nos observar em que momento essa solidão está causando na minha vida. Muitas vezes a gente está em solidão e não percebemos. E aquilo, as coisas estão caminhando para uma depressão e você também não percebe. Por isso é importante o olhar atento das pessoas que estão próximas, né? Se você conhece alguém que está vivendo uma situação assim e a pessoa entende que não, a gente pode ajudar de alguma forma, né? Isolamento involuntário também. Sai daquela questão de eu me isolar para o crescimento, para um tempo comigo mesma, e nem é o abandono, mas as pessoas acabam se sentindo distantes. Então, esse isolamento já vai para o lado negativo. E, consequentemente, entra nessa questão dos comportamentos, que pode me levar a um uso de entorpecentes, de drogas, de um adoecimento de uma forma geral, um comportamento, às vezes, até agressivo com aquelas pessoas, muitas vezes, de dentro de casa, que são as pessoas que, por mais que eu me isole dentro da minha casa, existe, se eu não moro sozinha, então, automaticamente, eu posso ter comportamentos inadequados com essas pessoas em virtude dos efeitos dessa solidão. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque é um efeito cascata, né? Às vezes, nós optamos por nos isolar, estar sozinhos e não temos a consciência clara que esse efeito cascata pode vir, ou nós podemos, de alguma forma, provocar isso em alguém. Então, nós precisamos tomar cuidado de uma forma bem cuidadosa, né? Conosco, né? Um autocuidado, e com o próximo, né? Para que a gente evite algumas coisas nesse sentido. Eu tive algumas oportunidades de ir à Cracolândia. Eu acho que é um bom exemplo para a gente trabalhar essa questão do comportamento. E lá na Cracolândia, conversando com alguns usuários ali, professor, médico, pessoas que tiveram uma vida, e você conversa com a pessoa fala, por que você está aqui, né? Qual o motivo que te trouxe aqui? A pessoa fala, minha mulher me traiu,
eu perdi meu emprego, meus filhos me rejeitaram, tudo questões relacionadas a isso. E aí a pessoa encontrou nas drogas um refúgio. A pessoa encontrou nas drogas um momento de trazer um consolo, né, para uma situação da vida que porventura ela teve. Então, é importante a gente observar isso. Isso, as pessoas que estão passando e nós olhando se existe alguém ao nosso redor com comportamentos diferentes em qual nós podemos ajudar e podemos apoiar. Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá, gente? Pode ir. Fiquem à vontade. Edson, eu acho importante pontuar que esse pessoal de rua também tive um pouco de contato com eles, e eles são reflexo, na verdade, do coração humano, né? A gente, se você vai conversar com eles muitas vezes vão projetar no outro a culpa, né, dos seus problemas, enfim. E a gente sabe que todos nós, em maior ou menor escala, nós somos responsáveis pelas nossas próprias atitudes, né? Sim. Então, a gente precisa ter um pouco assim de maior consciência sobre os nossos próprios erros e o que leva muitas vezes as pessoas a nos rejeitar, né? Muitas vezes os nossos próprios comportamentos destrutivos vão gerando pequenas rupturas, chega na frente e fica insustentável, né? Sim. Então a gente precisa sempre olhar para o espelho, né? Perfeito, obrigado, Jé. E aí a gente tem como enfrentar a solidão, né? Eu preciso admitir a existência do problema. Tem um problema. Eu tenho um problema. Reconhecer que eu tenho um problema, né? Identificar as causas desse problema, né? Por que ocasionou, por que chegou nessa situação, né? E aí mudar a maneira de pensar. Poxa, eu preciso mudar, eu preciso, né? Não posso ficar nessa situação, porque isso vai me causar uma doença, vai me causar algo mais grave. Isso eu falo para quem vive a solidão e para quem está próximo a ajudar uma pessoa que vive na solidão, né? E se você tem alguém que vive numa situação assim, a gente tem que mostrar a essas pessoas que ela precisa reconhecer que ela tem um problema, que ela precisa reconhecer, identificar as causas desse problema, mudar a maneira de pensar, desenvolver a autoestima, porque uma pessoa solitária, ela realmente tem uma baixa autoestima, ela fica muito mal. E a gente precisa animar, né, dar força, incentivar viver relacionamentos saudáveis, incentivar viver relacionamentos em grupo, incentivar, da igreja, vamos para a igreja, vamos caminhar comigo, vamos para o meu PG, né? Vamos participar do meu PG, tá? O meu PG está bombando lá, vamos conhecer pessoas novas, entendeu? Acho que são atitudes que nos tiram do isolamento, né? E estimular principalmente o crescimento espiritual, entender que Deus está no controle das nossas vidas, que Deus não nos deixa sozinhos, que Deus está ao nosso lado sempre, Ele é nosso verdadeiro amigo, Ele é nosso companheiro, Ele está conosco sempre. Esses itens aqui que nós elencamos, ele tem essa função, é pessoal e para o outro. Então, eu preciso sair da negação e admitir o problema, identificar. Então, essa é uma tarefa para os dois lados. Eu, comigo, para trabalhar essa questão da solidão, do isolamento, que talvez eu precise trabalhar, e como eu posso lidar com o outro. Então, muitas vezes, nós subestimamos o problema do outro. Então, ter um olhar de empatia para quem está passando por esse processo.
se implicar no problema de uma forma respeitosa, olhar para o outro com um olhar de cuidado, de respeito. Aquilo que para mim é pequeno, para o outro é gigante. Às vezes, eu sempre brinco, né? O Edson é todo expansivo, alegre, chegando, e eu sou toda quietinha, tímida. E eu adoro isso, porque eu vou na sombra dele. Eu adoro, porque ele chega abrindo as portas e eu só entro. Então, assim, as coisas... É bom quando a gente identifica aquilo que é a minha fraqueza e aquilo que é o meu ponto forte. Então, eu preciso ter um olhar para o outro de uma outra maneira. Eu preciso cuidar do outro como se eu estivesse cuidando de mim mesma. Como eu gostaria que o outro lidasse comigo num momento assim, que subestimasse o meu problema. Poxa vida, sei lá, não gosto do meu cabelo, tá curto, tá de um jeito que eu não gostaria que ele estivesse, por exemplo. Aí vem alguém que usa o cabelo bem curtinho e fala assim, imagina, que bobeira isso, Cíntia, seu cabelo é bom assim mesmo, né? Então, ouça com atenção aquilo que o outro está dizendo, né? Às vezes a gente quer impor para o outro aquilo que já está resolvido em mim, e às vezes o outro precisa de um processo para chegar nisso. E a gente precisa tirar ele desse isolamento, vir para perto. Às vezes a gente até observa alguma coisa que a gente precisa pontuar, mas a gente tem que ser assertivo no momento de fazer aquilo, para que a gente ganhe e não perca a pessoa. Então, vamos ter cuidado conosco, essa autoavaliação que a gente precisa fazer realmente, diariamente, temporariamente, se isolar para fazer isso intencionalmente, que é muito bom, e também para com o outro. Aí a gente tem, e nós, como igreja, o que nós podemos fazer, né? Como igreja? Nós podemos orientar. Saudade dessa aglomeração, né? Olha, igreja, olha essa né? foto aqui, né, cara? Vontade de estar assim, não tá? Então, a questão de você orientar, né? Orar e aconselhar. Ajuda, se você não pode, não tem essa capacidade, não tem esse dom de aconselhar, ore, né? Ore, busque a Deus, ore por aquela pessoa, ore para que Deus dê oportunidades de você minar no coração dela, né? Ore para que Deus dê palavras, né, que não venha ferir, mas sim que venha trazê-la para perto, através de uma orientação. Ore e caminhe com essa pessoa, aconselhando, cuidando. Esse é o principal objetivo, estar próximo. Temos que caminhar próximo, temos que estar próximo. E esse é o principal objetivo. É muito interessante porque no Novo Testamento, várias passagens falam que nós devemos caminhar juntos, andarmos juntos, uns aos outros. Paulo fala isso em todas as cartas dele, ele fala isso. E nós devemos caminhar uns aos outros, cuidando uns dos outros, andando uns com os outros. Isso é ser igreja, né? Isso é a atitude da igreja, caminhar cuidando das pessoas que estão ao nosso redor. Nós queríamos fechar aí com um versículo de Coríntios, né? Que é exatamente isso. É o primeiro, Coríntios capítulo 12, que fala do corpo de Cristo, a unidade. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E nós, se o meu irmão está sofrendo por solidão, eu sofro, dói em mim, porque eu faço parte desse corpo. A importância de estarmos conectados, de não vivermos sozinhos, é isso. E sermos igreja é exatamente isso. É sentirmos a dor do outro. A empatia de andarmos juntos, de caminharmos juntos, para que a gente consiga viver em unidade, viver a vida que Cristo nos mostra. Eu creio que essa pandemia vai passar, né? Eu creio que isso vai passar, e daqui
alguns meses ou daqui a um ano, não sei o tempo, nós estaremos ali reunidos. Eu digo que eu estou na igreja na pandemia. Eu cheguei na igreja na pandemia e permaneço na igreja na pandemia. Eu não conheço quase ninguém, poucas pessoas, mas percebo que mesmo não estando conectado ali, vivendo o dia a dia, vendo as pessoas, caminhando com as pessoas, o cuidado que a igreja tem de se preocupar com as pessoas, de cuidar das pessoas, de estar juntos, a preocupação no pequeno grupo, do pequeno grupo ser uma ferramenta onde as pessoas se conectam, oram umas pelas outras, e ajudam uns aos outros ali, cuidando, tratando. É isso. Se vivermos assim, caminharmos dessa forma, conseguiremos sim, de alguma forma, resolver várias questões aí com relação a isso. Né? Eu acho que é um caminho bom para nós como igreja. Amém? Amém. Edson, Fala, Roger. eu estava pensando aqui, eu acho que tudo isso que a gente conversou hoje tem muito a ver como eu me vejo, né, e como Deus me vê. E eu fiz até uns devocionais sobre esses temas aí, depois eu até posso compartilhar no grupo aí, se for interessante, acho que vocês devem ter visto aí. E porque a gente fala muito sobre baixa autoestima, né, que realmente é o que mais acontece e que isola. Mas tem pessoas que se isolam também por terem uma autoestima elevada, por se acharem superiores, né, por acharem que tudo que a pessoa for falar, ela não vai acrescentar nada para ela, então ela nem perde tempo de se relacionar com pessoas que para ela são inferiores. Então esse é um outro lado da moeda que também precisa ser trabalhado, né? E muito também passa de como eu penso que Deus me vê. E o Evangelho tem muitas respostas para isso, né? O Evangelho fala muito sobre a nossa identidade com Deus. E as pessoas que conseguem desenvolver essa identidade saudável, equilibrada com Deus, né? Elas se abrem para um novo horizonte. Então o Evangelho tem muitas respostas para esse tema nosso aqui. Depois eu vou compartilhar esses devocionais no grupo lá, tá bom? Legal, Jânio. É interessante, né? Porque Jesus não faz acepção de pessoas, né? Perante Ele nós somos todos iguais. E a pessoa que se sente numa soberba de não conversar com a outra porque ela se acha, né? No nível que aquela conversa não vai agregar a ela, muito pelo contrário, né? Nós aprendemos uns com os outros, né? Isso é viver em comunidade e caminhar juntos. Gente, que legal, que bênção. A gente compartilha dessas lições e a gente vai aprendendo, né? É interessante demais que cada lição nos ensina, né? E cada conversa, cada reunião que fazemos aqui na EBD é um aprendizado para a vida, né? É um aprendizado para a gente levar para a semana, que amanhã, segunda-feira, você vai lembrar disso. Que Deus te traga a memória do que falamos aqui durante essa semana. Que Deus te traga a memória tudo aquilo que discutimos, que trouxe aqui como relevância para a tua vida. Deus abençoe. Eu também amo certo. Oi, Aline. Dando uma... Estou pensando agora, assim, e é um momento de autoavaliação, né? Porque Sim. Às vezes você passa por situações e não consegue nominar, identificar, né? Pôr nome, né? Dar nome aos bois, vou dizer assim. Sim. E eu também entrei na igreja agora em janeiro, no meio da pandemia. Não conheço muitas pessoas, eu já conheço, porque minha irmã congrega no Horto há muito tempo, mas assim, não tenho contato. Rotulava muita gente por aparência e me vi super acolhida num momento de crise pessoal muito grande e me vi abraçada, assim. Até me emociona. E a gente, às vezes, fica numa solidão, achando que a gente está tão alinhavada no problema
que ninguém vai poder te ajudar. E às vezes não quer se abrir, né, não quer se expor, porque são problemas pessoais às vezes graves, e você não quer se expor e de repente você se vê totalmente ajudada, acolhida mesmo à distância. E isso é maravilhoso, né? Identificar isso e se sentir pertencer ao grupo é importantíssimo. Ah, é bom demais. Eu acho que a minha família, eu posso dizer que a minha família ela foi muito bem acolhida pela igreja, sabe? E eu sou muito grato a Deus, porque a gente não entende quais são os propósitos de Deus na nossa vida. Deus te tira de um lugar e te traz para outro. E aí você se pergunta, por que isso, Senhor? Por quê? Aí você vai entender no processo o porquê. Né? É no processo, é na caminhada que a gente vai entender o porquê que nós estamos ali. Gente, espera aí, deixa eu só anotar um número aqui. O pessoal está mandando aí no chat para incluir no grupo. Glória a Deus! Mande mais, gente. Se você não está no grupo, mande que a gente inclui. Isolado, vamos entrar no grupo, chega de isolamento. Acho que esse testemunho da Aline calha muito bem, caiu muito bem, porque às vezes a gente nem se percebe que está vivendo dilemas sozinhos. E por acreditar, muitas vezes, que não tem ninguém que possa caminhar conosco com esse olhar de acolhimento. Porque a gente já imagina, já vão me julgar, vão olhar para o meu problema de uma forma acusatória, digamos assim, não acolhedora. E aqui o nosso papel não é esse. O nosso papel é acolher, entender, ajudar no que for possível, e aquilo que não for possível a nós, para Deus, tudo pode. Então, nós vamos nos unir em oração, pedindo para que Deus resolva aquilo que não cabe a gente. Então, estar aqui em grupo é muito bom por isso. Então, vamos sair. Tem mais alguém que não está no grupo? Vamos entrar no grupo. Não está conectado num PG? Vamos nos conectar a um e vencer essas barreiras, porque às vezes é isso que a gente precisa. Dar um passo na nossa própria direção, porque às vezes a gente acha que está indo na direção do outro, mas na verdade não é isso. Eu estou dando um passo na minha própria direção. É uma conversão. Eu preciso me converter e arrumar essa rota, corrigir o caminho e ir ao encontro de pessoas que vão somar junto comigo. Amém. Vamos orar, gente? Obrigado mais uma vez. E o Rogério, senhora, encerrando? Eu não vou conseguir agora. Passo para o... Tá bom. Tiagão. Ô, Giovan. Ora, Giovan, pode ser. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite, por mais esses ensinamentos preciosos, pela vida do Edson, da Cíntia, Pai, e de todos aqui presentes, Pai. Obrigado porque Sua palavra vem de encontro ao nosso coração, Senhor, e possamos identificar, Senhor, algumas lacunas das nossas ansiedade, dos nossos conflitos, que alimenta essa solidão, Pai. Obrigado, Senhor, por nos mostrar, por nos esclarecer, Senhor, através dessa palavra, desse ensino. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha alimentar, Senhor, que o Senhor venha trazer à mente, Senhor, todos esses ensinamentos quando nos encontrarmos com essas situações, Senhor. Igual a Aline falou, que a gente possa encontrar os nomes, Pai, que às vezes passamos por essa situação e nem conseguimos identificar o que é, Senhor. Mas obrigado por esse esclarecimento, Senhor, que a gente possamos de deixar de alimentar essa solidão, Senhor. Possamos aprender a viver em comunidade, Pai, conviver com diferentes, Senhor. Se relacionar com pessoas também diferentes, Pai, que aumente a nossa autoestima, Senhor, possamos colocar em prática, Pai, tudo que vimos nessa aula de hoje, Pai. Sou grato, Pai, por tudo que o Senhor tem colocado diante de nós, Pai. Que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso, Senhor, que o Senhor renove nossas forças para começar a semana. É isso que eu oro, em nome de Jesus, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor.